Vamos lá. Eu quero iniciar o nosso momento de estudo, né? Lendo agora o Salmo 119, versos de 4 a 6. Salmo 119, versos de 4 a 6. Eu vou ler na NVT, que eu acho que ela deixou o sentido do texto muito mais palatável, compreensível. Então eu vou ler nela, tá? O Salmo 119, do verso 4 ao 6, diz assim: Tu nos encarregaste de seguir fielmente todas as tuas ordens. O meu grande desejo é que minhas ações sempre reflitam teus decretos. Então, não ficarei envergonhado quando meditar em todos os teus mandamentos. O salmista declara que Deus mandou o seu povo seguir fielmente cada uma das suas ordens. Então, o salmista revela o desejo do seu coração. Meu grande desejo é que minhas ações sempre reflitam os teus decretos. Ou seja, o desejo do salmista é que sua vida seja um reflexo dos mandamentos do Senhor. O desejo do salmista é obedecer fielmente a palavra do Senhor. E pensando nisso, eu gosto muito de duas perguntas que o pastor Wagner Amaral, que é o diretor da Faculdade Batista Logos, duas perguntas que ele faz para as pessoas quando ele está fazendo um aconselhamento. A primeira pergunta que geralmente ele faz, ele já compartilhou isso em aula, em algumas gravações que tem no YouTube, ele sempre começa perguntando: quem é o seu referencial? Quem é o seu referencial? Ou seja, para quem você olha e segue? Quem você ouve? Em quem você busca orientação? Quem você imita? Quem é sua referência para a vida? E como os aconselhados dele geralmente são cristãos, eles geralmente respondem, muito sagazmente, o que eles sabem que um pastor quer ouvir, não é mesmo? Meu referencial, meu modelo, a pessoa que eu sigo e imito é Cristo. Óbvio, pastor, que isso? E aí entra a segunda pergunta que o pastor Wagner faz e que mostra a sagacidade da sabedoria bíblica. E aí então ele faz a segunda pergunta, que é: o que na sua vida comprova, demonstra que Cristo é de fato o seu referencial? Ou seja, se você está me dizendo que é para Cristo que você está constantemente olhando e imitando, me dê provas então do seu dia a dia que comprovem isso. Vamos orar mais uma vez? A oração nunca é demais, somos chamadas a orar sem cessar, então vamos mais uma vez falar com o Senhor. Pai, somos constantemente confrontadas pela sua palavra a olharmos mais para Ti, menos para nós, a fazer com que o nosso eu diminua para que o Senhor cresça. Aumente a nossa atenção, a nossa disposição, o nosso desejo por Ti, Pai, e diminua as nossas ambições egoístas, as nossas paixões mundanas, nossos desejos de viver para nós mesmas, Senhor. Nos conduza, Pai, neste momento, que o nosso interesse, o nosso coração esteja voltado para Ti e para a Tua palavra somente, Pai. Que eu oro em nome de Jesus. Amém. Muito bem, como eu disse no último estudo, a repetição é a mãe da memória. Então vamos para nossa revisão, galera. Resumidamente, Gênesis 1, 2 e 3 mostram que Deus criou o mundo mostram que Deus nos criou, né? Criou o mundo e criou o ser humano para o adorar. Mas aí o pecado entrou na história e deixamos de adorar a Deus para adorar a nós mesmos. E então nos colocamos como deuses das nossas próprias vidas e queremos agora que tudo e todos estejam para nos servir, nos agradar e nos satisfazer. E nos tornamos então escravos de nossas próprias vontades e paixões. Mas Deus anunciou que enviaria alguém que nos libertaria de nós mesmos e nos capacitaria a adorar novamente ao Senhor, que é o único digno de adoração.
E esse alguém, quem que é? Jesus, o Filho de Deus. E é sobre Jesus que nós estamos estudando. Nossos estudos, então, são direcionados pelo livro Seja um Obreiro Aprovado. E até aqui, sobre o contexto da vida de Jesus, nós já vimos, eu nem precisaria repetir, porque eu sei que vocês já sabem decor todo o script que eu vou ler agora, que é: Jesus é judeu porque ele nasceu na Judéia, uma região que fazia parte de Israel e que hoje é conhecida como Palestina. Na época em que Jesus nasceu, e esse é o contexto de todo o Novo Testamento, o Império Romano dominava a Judéia, assim como todo Israel e todo mundo conhecido, né, naquele momento. Vimos também que naquela época havia entre os judeus dois grupos de pessoas muito características e relevantes, que são o grupo dos zelotes e o grupo dos publicanos, certo? Quem eram os zelotes? Eram judeus que não aceitavam o fato do seu povo ter sido dominado pelo Império Romano e terem que viver debaixo do governo deles. Então eles tentavam buscar a liberdade de Israel de qualquer maneira, inclusive por meio de atitudes violentas e extremistas. Os zelotes, então, odiavam as suas autoridades governamentais, eles odiavam o Império Romano. Já do outro lado, tínhamos o grupo, então, dos publicanos. Quem eram eles? Eles eram um grupo que tinha uma relação diferente com o Império Romano. Os publicanos também eram judeus, mas que trabalhavam, colaboravam com o Império Romano, cobrando os impostos do seu próprio povo para repassar então esse dinheiro para o imperador. E eles também se aproveitavam desse trabalho para cobrar das pessoas um valor maior do que o exigido pelo império, e eles então enriqueciam em cima desse dinheiro que eles cobravam a mais. Então os publicanos, eles eram muito mal vistos socialmente, eles eram desprezados pela sociedade no geral. Por conta dessas relações diferentes com o Império Romano, o grupo dos zelotes e o grupo dos publicanos eram grupos o quê? Rivais, opostos. Eles não viviam em harmonia, né? Eram grupos que se odiavam. Mas nós vimos que Jesus é capaz de trazer união até mesmo entre as pessoas mais diferentes. Essa é uma das belezas do Evangelho, né? E é uma das belezas da igreja, do corpo de Cristo. Unidade na diversidade. Isso é lindo. Então vimos que Jesus escolheu um publicano, chamado Mateus, e um zelote, chamado Simão, para fazerem parte do seu seleto grupo de 12 apóstolos. Aprendemos que a palavra apóstolo significa enviado. Tá vendo por que a repetição é mãe da memória? Muito bem. Então Jesus escolheu 12 homens para caminharem com ele, para aprenderem dele, para verem os seus milagres, para verem a sua morte, para vê-lo ressuscitado. E depois disso tudo, eles seriam enviados pelo próprio Jesus para irem por toda Jerusalém, Judéia, Samaria e até os lugares mais distantes da terra, anunciando o evangelho e fazendo discípulos. Aprendemos também que a palavra evangelho significa boas novas, boa notícia, boa novidade, uma informação nova que é boa. E por ser Jesus a boa notícia de Deus para nós, temos então 4 livros na Bíblia chamados de evangelhos que se dedicam exclusivamente em relatar a vida e o ministério de Jesus. Temos então o evangelho escrito por Mateus, o evangelho escrito por Marcos, o evangelho escrito por Lucas e o evangelho escrito por João. Certo? Começamos então a nos dedicar no conhecimento do evangelho escrito por Mateus. Mateus, antes de ser apóstolo, ele mesmo era um publicano, um cobrador de impostos. E vimos que um dos principais objetivos de Mateus, ao escrever o seu evangelho, era falar sobre o quê? O reino dos céus. E nós sabemos isso porque a palavra reino aparece mais de 50 vezes nos seus escritos. Já vimos que uma das principais características do reino dos céus é que ele é um reino estabelecido pelo amor e não pela violência, não pela força. E já que estamos falando sobre reino, no último estudo nós falamos sobre 3 símbolos de autoridade de um rei. O primeiro símbolo é o trono, que é aquela cadeira grande e enfeitada, onde o rei se senta. O segundo símbolo é a coroa, que é aquela peça, aquele objeto que fica em cima da cabeça do rei, certo? E o terceiro símbolo é o cetro, que é aquele bastão, aquele cajado enfeitado que fica na mão
do rei. Além disso, também aprendemos que para se tornar oficialmente um rei, primeiro ele precisava ser ungido. Ungido. Tá vendo? Como isso não estava na revisão anterior, por que a gente precisa falar de novo? Então, para se tornar oficialmente um rei, primeiro ele precisava ser ungido, ou seja, alguém importante deveria derramar, espalhar um óleo especial sobre a cabeça desse novo rei, e esse ritual servia para dizer que aquele homem foi consagrado, dedicado, separado por Deus para este trabalho, e que essa pessoa havia recebido de Deus autoridade e poder para exercer sua função. E ainda pensando na palavra ungido, aprendemos que no hebraico, que é a língua em que foi escrita a maior parte do Antigo Testamento, ungido em hebraico se fala Mashiach. Mashiach. Não é a fonética, a pronúncia perfeita, mas deu para entender. E Mashiach é a palavra que nós conhecemos em português como Messias. Messias é a palavra ungido em hebraico, certo? Já em grego, que é a língua em que foi escrito o Novo Testamento, ungido em grego se diz Christos. E Christos é a palavra que nós conhecemos em português como Cristo. Ou seja, ungido, Messias e Cristo são a mesma palavra, só que em línguas diferentes. Ungido é como se fala em português, Messias é como se fala em hebraico e Cristo é como se fala em grego. E esse termo ungido é comumente usado na Bíblia para se referir a um rei. Por quê? Porque o rei precisava ser ungido para poder exercer o seu reinado. Sabendo disso, encerramos o último estudo falando que Jesus é o ungido, o Messias, o Cristo, o Rei desse reino dos céus, ao qual estamos estudando no Evangelho de Mateus. E só para deixar claro, Cristo não é o sobrenome de Jesus. Cristo é o título de Jesus. É como se estivesse falando Jesus o ungido ou Jesus o Rei. Certo? E com isso em mente, vamos ver alguns textos que se referem ao próprio Jesus como Rei. Os primeiros versos que nós leremos são profecias do Antigo Testamento que se cumprem completa e perfeitamente em Jesus. Então, eu vou falar rapidamente porque são vários, vai acompanhando aí. Primeiro é Salmo 2, versos 1 e 2. Salmo 2, versos 1 e 2. Salmo 2, versos 1 e 2 diz o seguinte. Salmo 2, versos 1 e 2. Por que as nações se enfurecem tanto? Por que perdem seu tempo com planos inúteis? Os reis da terra se preparam para a batalha, os governantes conspiram juntos contra o Senhor e contra seu ungido. Lá em Atos 4, nós vemos que esse texto é mencionado pelos apóstolos quando eles continuam pregando o evangelho, mesmo depois de serem presos e ameaçados pelas autoridades da época. Eles citam esse texto. Os governantes conspiram juntos contra o Senhor e contra o seu ungido. Próximo texto ainda em Salmos, Salmo 45, versos 6 e 7. Joga para frente aí as páginas, Salmo 45, versos 6 e 7, diz, Salmo 45, versos 6 e 7. Teu trono, lembra, um símbolo de autoridade, teu trono, ó Deus, permanece para todo o sempre. Tu governas com cetro de justiça, amas a justiça e odeias o mal. Por isso, Deus, o teu Deus te ungiu, derramou sobre ti o óleo da alegria mais que sobre qualquer outro. Esse é um texto que o autor de Hebreus menciona logo no capítulo 1, mostrando que Jesus é esse rei que tem um trono estabelecido para sempre, que governa com cetro de justiça e que foi ungido pelo próprio Deus.
Próximo texto, vai bem para frente aí um pouco, Isaías 9, versos 6 e 7. Um texto conhecido, lemos bastante, principalmente na época do Natal. Isaías 9, versos 6 e 7. Isaías 9, versos 6 e 7. Diz assim: pois um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, o governo estará sobre seus ombros e ele será chamado de maravilhoso conselheiro, Deus poderoso, Pai eterno e príncipe da paz. Seu governo e sua paz jamais terão fim. Reinará com imparcialidade e justiça no trono de Davi para todo sempre. E é o zelo do Senhor dos Exércitos que fará com que isso aconteça. E o último texto aqui no Antigo Testamento, joga bem mais pra frente aí agora. Zacarias 9, versos 9. Zacarias 9, versos 9. É o penúltimo livro do Antigo Testamento. Então, se for mais fácil, vai para Mateus, volta para Malaquias e depois Zacarias. Zacarias é o penúltimo livro do Antigo Testamento. Zacarias 9:9 diz assim: alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém. Eis aí te vem o teu rei, justo e salvador, humilde, montado em jumento, num jumentinho, cria de jumenta. Todos os 4 evangelhos registram o momento da entrada triunfal de Jesus na cidade de Jerusalém, montado em um jumentinho, cumprindo essa profecia de Zacarias. Agora vamos para o Novo Testamento, ver mais alguns textos que se referem. Zacarias 9:9. Isso. Aí, Novo Testamento, vamos ver mais alguns textos que se referem a Jesus como rei. Abre lá. Lucas 1, do 30 ao 33. Mateus, Marcos, Lucas, terceiro evangelho, Lucas 1, do 30 ao 33. Aqui relata o momento em que o anjo está anunciando para Maria a sua gravidez, né, concebida pelo Espírito Santo miraculosamente. E diz assim, Lucas 1, do 30 ao 33. Não tenha medo, Maria, disse o anjo, pois você encontrou favor diante de Deus. Ficará grávida e dará à luz um filho e o chamará Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu antepassado Davi, e ele reinará sobre Israel para sempre. Seu reino jamais terá fim. Volta um pouco, Mateus 2, versos 1 e 2. Mateus 2, versos 1 e 2. Mais um texto bem conhecido. Já vimos, provavelmente muitas aqui, até encenações, peças de teatro no Natal, desse momento da história. Mateus 2, 1 e 2 diz assim: Jesus nasceu em Belém, na Judéia, durante o reinado de Herodes. Por esse tempo, alguns sábios das terras do Oriente chegaram a Jerusalém e perguntaram: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Vimos sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Conhecida essa passagem. Volta para Lucas. Lucas 19, 38. Lucas 19, 38. Fique em paz, esse sambar aí pelas páginas da Bíblia é só mais agora no começo, depois ficaremos mais sossegadas. Lucas 19, verso 38.
Nós vimos, né, a profecia sobre a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, montada em um jumentinho, e aqui temos o registro do que a multidão que seguia Jesus gritava enquanto Jesus passava. Lucas 19:38. Enquanto Jesus fazia sua entrada triunfal, o povo que o seguia dizia: Bendito é o Rei que vem em nome do Senhor. Paz no céu e glória nas maiores alturas. Se você, como eu, já teve um histórico aí de participar de coral na época do Natal, você já deve ter cantado esse trecho em alguma música. E o último texto desse bloco, Mateus 27, versos 28 e 29. Mateus 27, versos 28 e 29. Aqui já falando sobre a crucificação, esse momento da crucificação de Jesus. Mateus 27, versos 28 e 29 diz assim: Despojando-o das vestes, cobriram-no com um manto escarlate, tecendo uma coroa de espinhos, puseram-lhe na cabeça, e na mão direita um caniço, representando o cetro, né? E ajoelhando-se diante dele, o escarneciam, o zombavam, dizendo: Salve, Rei dos Judeus! Aqui não é uma declaração de reconhecimento do reinado de Cristo, aqui é uma zombaria. Agora, nesse mesmo capítulo, pula para o verso 37. Olha o que diz. Verso 37, nesse mesmo capítulo de Mateus 27. Por cima da sua cabeça puseram escrita a sua acusação. Este é Jesus, o Rei dos Judeus. E aqui nós temos uma das ironias da cruz. O homem que é zombado como rei é rei. O homem que é zombado como rei é rei. Agora, entrando mais especificamente na lição 5 do nosso livro, eu quero começar com uma pergunta. Se o seu coração fosse um trono de rei, quem você diria que está lá sentado, governando e dirigindo a sua vida? Se você fez essa lição, ou mesmo que não tenha feito, você vai perceber que ela é menos técnica, no sentido de trazer dados, informações a respeito do contexto e do próprio texto bíblico, e ela vai mais para uma direção devocional. Essa lição vem com uma intenção mais reflexiva, de autoconfrontação. Então eu vou dividir o nosso estudo dessa lição 5 em 2 blocos, tá? O primeiro bloco é o reino de Satanás e o reino de Cristo. E o segundo bloco é o governo de Cristo ou o meu próprio governo, certo? Então, começando com o bloco 1, o livro começa dizendo que existem 2 reinos que estão funcionando ao mesmo tempo neste mundo, neste momento. O reino de Satanás e o reino de Cristo. Ok? Eu já falei e vou repetir mais uma vez que os 3 primeiros capítulos de Gênesis são essenciais para a compreensão de todo o restante das Escrituras. Em Gênesis 1 e 2, o homem e a mulher são criados por Deus e o próprio Deus se apresenta a eles como sendo o seu conselheiro, o seu instrutor, aquele que daria para eles as informações necessárias sobre o porquê e para que eles foram criados. E isso faz todo sentido, né, gente? Porque afinal é o próprio Criador que tem o direito e a condição para dizer como funciona e para que serve a sua criatura, a sua criação. Nada mais óbvio, certo? Pois bem, mas aí vem o capítulo 3 de Gênesis e entra nessa história, nessa relação, um segundo conselheiro. Antes, o homem e a mulher só tinham a voz de Deus para ouvir e seguir. Mas agora chega Satanás, disfarçado de um animal, disfarçado de serpente. Disfarçado, obviamente, porque sendo ele o pai da mentira, Satanás nunca se apresenta dizendo e mostrando quem ele verdadeiramente é, não é mesmo? Então agora,
o homem e a mulher estão diante de dois conselheiros com conselhos completamente diferentes. Deus, de um lado, é o conselheiro que sempre preza pela verdade e que sempre deixa claro, de antemão, tudo aquilo que precisamos saber, quer gostemos ou não, quer estejamos confortáveis com isso ou não. Ele é a verdade, a fonte de toda a verdade e o único Deus verdadeiro. Mas do outro lado temos Satanás, que é o conselheiro que não quer lidar com a verdade dos fatos. Mais do que isso, Satanás é o conselheiro que é incapaz de lidar com a verdade. Por isso ele age em meio a enganos, manipulações, ocultações e mentiras. Satanás é o conselheiro que vem não para falar a verdade, mas para falar aquilo que vai atrair e conquistar os nossos ouvidos. Satanás vem para falar aquilo que nós queremos ouvir, ainda que seja mentira. A mulher e o homem, vocês já sabem, escolheram seguir os conselhos da serpente, que adivinha só, eles não sabiam que era Satanás. E mais, foi só depois de tomarem a decisão de rejeitar o conselho de Deus para abraçarem o conselho da serpente, que eles viram na própria pele deles, na própria vida deles e posteriormente na vida dos filhos deles, que o que Deus disse era verdade. E o que a serpente disse era mentira. Mas aí já era tarde demais. Eles aprenderam da pior maneira que rejeitar os conselhos de Deus pode trazer consequências irreversíveis. A partir desse momento, então, o reino de Satanás passa a ser instaurado na humanidade. Obviamente, esse reino de Satanás está submisso à autorização de Deus, tá? Está submisso à supervisão de Deus e aos limites impostos por Deus. Satanás não pode fazer o que ele bem quiser. E nós vemos um pouco dessa dinâmica no início do livro de Jó. E Adão e Eva, então, são os primeiros membros humanos desse reino, tá? Com a marca do pecado, muito obrigada, meu bem, com a marca do pecado gravada em todo o seu corpo e alma. Além disso, não sei se vocês já se atentaram a essa informação, o restante da criação, toda a natureza teve de ser subjugada a uma condição inferior como consequência da desobediência do homem e da mulher. Por isso, os animais não vivem mais em harmonia, mas passou a haver o que nós conhecemos como cadeia alimentar, onde o animal mais forte come o mais fraco. As plantações passaram a lidar com ervas daninhas. Desastres naturais passaram a acontecer porque agora a natureza não está mais no seu estado de perfeição como Deus havia criado. E isso é culpa de Deus? Não. Deus criou tudo para funcionar perfeitamente e em perfeita harmonia para o nosso bem e pleno desfrute. Isso é culpa do pecado, da desobediência a Deus. Por isso Paulo fala que a criação geme, aguardando o momento em que Cristo a restaurará. E em Apocalipse é descrito que quando isso acontecer, o leão e o cordeiro viverão novamente em plena harmonia, assim como era antes do pecado. Desde a entrada do pecado em Gênesis 3, todos que nasceram de Adão e Eva, incluindo a nós, e até a última criança que Deus permitiu nascer neste mundo caído, todos nasceram debaixo do reino de Satanás. Todos. No Salmo 51:5, não precisa abrir, é um salmo conhecido, Davi diz: eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Alguns interpretam erroneamente esse texto afirmando que a mãe de Davi engravidou em meio a algum pecado, mas não é nada disso. Aqui Davi está declarando que ele sabe a verdade sobre quem ele é. Ele sabe que o pecado está nele desde que ele foi concebido no ventre da mãe dele. O bebê que está aqui no meu ventre nesse momento, ele já tem o pecado nele. Ele nem está todo formado, mas o pecado está lá já.
Davi sabe que ele já nasceu sendo um pecador. Um recém-nascido, incapaz ainda de raciocinar, falar ou fazer alguma coisa, ele também é pecador por natureza. O pecado habita em cada parte do seu corpo e da sua alma. A única coisa é que ele ainda não tem condições de manifestar o seu pecado. Mas dá alguns meses para ele e você vai ver que ele é capaz de pecar mesmo sem nem saber o que é pecado. Porque o pecado faz parte da sua natureza, tá na sua genética, como um bom descendente de Adão e Eva. Mas, em Cristo, foi instaurado um outro reino, o reino dos céus, o reino de Cristo. Nós já vimos isso com mais detalhes em estudos anteriores. Todos nascemos submissos ao reinado de Satanás. Mas quando o Evangelho nos é apresentado, essa boa notícia de que Jesus Cristo é aquele que Deus enviou ao mundo para trazer reconciliação entre Deus e o homem, entre Deus e a mulher, que Jesus é a única ponte, ele é o caminho, não um dos caminhos, mas o único caminho que leva o homem pecador até Deus. Quando o verdadeiro evangelho nos é apresentado, mostrando que Jesus é o soberano que está acima de Satanás e todo o seu reino de trevas, que Jesus é forte e poderoso para levar sobre si o castigo pelo pecado de toda a humanidade, não o castigo aplicado por Satanás, mas o castigo aplicado pelo próprio Deus Santo e Justo, pela desobediência, pela rejeição, pela ofensa que o pecador fez contra ele. Jesus recebe da mão do Altíssimo o castigo que Satanás, gente, nunca seria capaz ou teria força para aplicar. Jesus recebe das mãos do Criador de todas as coisas a ira pelo meu e pelo seu pecado. A dor que Jesus sofreu na cruz não veio dos pregos, veio da ira de Deus que foi derramada sobre ele. A cruz foi apenas o local que Deus escolheu para que isso acontecesse. Jesus sofreu o amargor do pecado, sem misericórdia alguma. Jeremias fala que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Mas Jesus foi consumido pela ira de Deus Pai, sem misericórdia naquela cruz. Ali na cruz, Jesus satisfez a justiça de Deus. O Altíssimo e Eterno não pode ser ofendido, desobedecido, rejeitado e só fazer vistas grossas, deixar por isso mesmo. Não. O seu caráter santo e justo exige que essa ofensa seja devidamente punida para que possa ser retirada. Antes de acharmos que nós somos o alecrim dourado deste mundo e que Jesus só veio sofrer na cruz para nos salvar da ira de Deus, eu quero que você saiba que o primeiro motivo para o qual Jesus se entregou na cruz foi para retirar de diante de Deus a ofensa que nós cometemos contra ele. Foi para satisfazer a justiça de Deus. O primeiro objetivo foi o Pai. Pense que o meu e o seu pecado gerou uma dívida com Deus. Mas nós não somos capazes de quitar a nossa dívida com Deus. E Deus não pode ficar com essa dívida lá. E o valor da nossa dívida, ele não foi imposto pelo nosso pecado, mas foi imposto pela grandeza daquele contra quem nós pecamos. Pensa assim, se você bater o seu carro em um Fusquinha, em um Golzinho, em um Corsinha, isso vai gerar uma dívida para você, não vai? Mas se você bater o seu carro da mesma maneira em uma Ferrari, essa dívida vai ser muito maior, certo? E isso porque o valor não está atrelado à sua ação, mas sim ao carro em que você bateu. O valor está no carro e não na sua ação. Agora pensa,
Ofender, desobedecer os seus pais, seu chefe, isso tem um peso. Mas fazer a mesma coisa contra Deus passa a ter um peso inigualável, porque Deus tem um valor infinito. A nossa limitação, a nossa pequenez, a nossa finitude, a nossa mortalidade nos torna incapazes de quitar a dívida que temos contra o Deus que é ilimitado, grande, infinito e imortal. Se enxerga, gente, nenhuma das suas melhores atitudes chegam perto de começar a satisfazer aquele que é a fonte de toda boa obra. Pare de achar que você é alguma coisa, você é pó, nós somos pó. Não se engane, pare de acreditar nessa mentira de que se você se esforçar para ser uma boa pessoa, você conseguirá agradar a Deus. Não vai, tá? Não vai, porque o padrão de Deus é a perfeição e nada menos do que isso. Somente alguém perfeito, sem defeito algum, pode alcançar o padrão de Deus. E você e eu, claramente não somos essas pessoas. E é por isso que precisava ser Jesus naquela cruz. Porque Jesus é o Filho de Deus Pai. Jesus é um com Deus Pai. Jesus é Deus. Jesus é da mesma natureza que Deus. O verdadeiro evangelho apresenta que na cruz, o Filho Santo, eterno, imortal, perfeito, justo e bom, ele pagou a dívida que havia sido gerada contra o Pai Santo, eterno, imortal, perfeito, justo e bom. Jesus, o Filho, tem o mesmo valor infinito do Pai. A salvação não é por obras. Porque se fosse, ninguém seria salvo. A salvação é pela fé, pela confiança absoluta e convicta de que Jesus, e somente Ele, e nada mais além dele, Jesus pagou toda a minha dívida naquela cruz. E agora eu posso me achegar a Deus, porque agora Deus não vê mais o meu pecado. Agora que eu depositei a minha fé em Cristo, na obra de Cristo, Deus, ao olhar para mim, Ele vê apenas o sangue puro e santo de Cristo, cobrindo os meus pecados, como se fosse um cobertor. Para esse friozinho faz todo sentido, né? E nesse cobertor, que é o sangue de Cristo, tem uma marca onde está escrito: Tetelestai, está consumado. Está pago. Quando esse evangelho, essa boa notícia, nos é apresentada e nossos olhos são então abertos pelo Espírito Santo, e então somos capacitadas a lidar com a verdade e reconhecer que somos pecadores e abraçamos a Cristo como nosso único e suficiente Salvador, não é Cristo e mais as minhas boas obras que vão me salvar. Não é Cristo e mais a minha frequência disciplinada na igreja que vai me salvar. Não é Cristo e mais a minha religiosidade farisaica que vai me salvar. É Cristo somente e somente Cristo. Não há nada que eu possa acrescentar à obra completa e perfeita de Jesus na cruz. Quem sou eu? Quando eu reconheço a verdade de que sou pecador e abraço a Jesus como meu único e suficiente Salvador, automaticamente o próprio Jesus me resgata do reino das trevas e me transporta para o reino dos céus, para o reino da sua maravilhosa luz. E uma vez que isso acontece, nada mais e nem ninguém, cuidado com essa doutrina errada que anda por aí. Quando isso acontece, quando Cristo me tira do reino das trevas e me leva para o reino da sua maravilhosa luz, nada mais nem ninguém é capaz de me tirar das mãos de Cristo. Afinal, o que há ou quem há que seja maior
e mais forte do que Cristo e possa me arrebatar das suas mãos? Nada e nem ninguém. Uma vez salvo por Cristo, salvo eternamente estou. Ainda que eu continue pecando, e nós continuamos pecando, mesmo depois de conhecer a Cristo. Ainda que eu continue pecando, mesmo depois de salvo, nem mesmo a multidão dos meus pecados pode se sobrepor ao pagamento que Jesus fez na cruz. O que Paulo fala em Romanos? Onde abundou o pecado, superabundou a graça. No reino de Satanás, nós somos escravos do pecado, sujeitos e submissos a toda a influência e ação de Satanás e seus demônios. No reino de Satanás eu sou um ímpio, alguém que não se importa com Deus, não se importa com a vontade de Deus, não se importa com a glória de Deus. No reino de Satanás eu vivo apenas e somente para satisfazer as minhas vontades. No reino de Satanás eu sou refém das pessoas, das minhas circunstâncias, dos meus traumas, das minhas frustrações, dos meus medos, das minhas ansiedades. Sou refém da imoralidade, da sensualidade, da idolatria, do fanatismo, das brigas e discórdias, dos acessos de raiva, das ambições egoístas, das divisões, da inveja, do desejo de fugir da realidade e acabo me escondendo na comida, na bebida, na pornografia, no entretenimento desenfreado, no trabalho ou estudo dia e noite sem descanso e sem proveito daqueles que estão ao meu redor. No reino de Satanás eu sou refém, prisioneiro das dores e do amargor que o pecado trouxe sobre mim, sobre este mundo. Mas, 3 letras que juntas mudam tudo. Mas, no reino de Cristo, eu estou liberto de tudo isso. No reino de Cristo eu desfruto de paz, alegria, amor de Deus. No reino de Cristo eu aprendo e sou capacitada pelo Espírito Santo a amar a Deus e ao próximo, a ser paciente mesmo em meio a situações mais desafiadoras. No reino de Cristo, o Espírito Santo me capacita a ser bondosa, fiel, amável, gentil, mansa, doce, controlada. No reino de Cristo, eu sou capacitada pelo Espírito Santo de Deus a encarar a minha realidade com coragem, a enfrentar o meu passado e interpretá-lo corretamente, olhando para ele com a lente de Deus. No reino de Cristo, eu sou livre para dizer não para as pessoas quando não se faz necessário e prudente. No reino de Cristo, eu sou livre para temer mais a Deus do que aos homens. No reino de Cristo, o Espírito Santo me encoraja por meio da sua palavra quando estou triste ou desanimada. No reino de Cristo eu me liberto da culpa, porque eu sei que agora não há mais nenhuma condenação sobre mim. No reino de Cristo eu posso encarar a dor e até a morte com esperança verdadeira. Para fechar esse bloco eu te pergunto, a qual reino você pertence? O reino de Satanás ou o reino de Cristo? A sua vida, o seu dia a dia, as suas escolhas se assemelham mais com o reino de Satanás ou com o reino de Cristo? O Salmo 32 diz assim: como é feliz aquele cuja desobediência é perdoada, cujo pecado é coberto. Sim, como é feliz aquele cuja culpa o Senhor não leva em conta, cuja consciência é sempre sincera. Enquanto me recusei a confessar meu pecado, e nós cantamos essa música aqui frequentemente, meu corpo definhou e eu gemia o dia inteiro. Dia e noite, tua mão pesava sobre mim, minha força evaporou como água no calor do verão. Finalmente confessei a ti todos os meus pecados e não escondi mais a minha culpa. Disse comigo mesmo: confessarei ao Senhor a minha rebeldia. E tu? Tu perdoaste toda a minha culpa. Portanto,
Todos que forem fiéis, orem a ti enquanto há tempo, para que não se afoguem quando vier a inundação. Pois és meu esconderijo, tu me guardas da aflição e me cercas de cânticos de vitória. O Senhor diz: eu o guiarei pelo melhor caminho para a sua vida. Lhe darei conselhos e cuidarei de você. Não sejam como o cavalo ou a mula, que não têm entendimento e precisam de freios e rédeas para ser controlados. O perverso tem muitas tristezas, mas o que confia no Senhor é cercado de amor. Portanto, alegrem-se no Senhor e exultem, todos vocês que são justos, gritem de alegria, todos vocês que têm coração íntegro. Bloco 2. O governo de Cristo ou o meu próprio governo? Nesse primeiro bloco, nós falamos sobre a vida do cristão e a vida do não cristão, certo? O ímpio faz parte do reino de Satanás. O cristão faz parte do reino de Cristo. Mas agora eu vou falar apenas da vida do cristão. E o livro vai apresentar para nós, nesse segundo bloco, 2 tipos de cristãos que eu tomei a liberdade de nomeá-los como o cristão piedoso e o cristão impiedoso. Vamos lá? Cristão é o termo usado para se referir a todo aquele que creu em Cristo como seu Salvador e passou a ser um seguidor de Cristo, um discípulo de Cristo, certo? Tá dando para acompanhar até aqui? Vamos. Piedoso vem da palavra piedade. E piedade é uma palavrinha que tem origem no latim e que traz a ideia de devoção, zelo, cumprimento de deveres, reverência, respeito. Ok? O cristão piedoso, então, nada mais é do que um cristão que é devoto a Deus, zeloso pelas coisas de Deus, cumpridor dos seus deveres para com Deus, reverente a Deus, respeitador de Deus e da sua palavra. E aí, eu quero indicar este livro, que é de onde eu vou tirar boa parte do que eu vou falar a seguir. Se chama Pecados Intocáveis, do Jerry Bridges, tá? Compre e leia. É só o que eu posso dizer. Compre e leia. Esse é um daqueles livros que você tem que ler de tempos em tempos ao longo da sua vida cristã, até que Cristo volte ou ele te chame para estar com ele. Tem que ler, tá? Não com a mesma obrigação do que ler a Bíblia, mas tem que ler, tá? Então, usando as palavras do Jerry Bridges, nesse seu livro, Pecados Intocáveis, ele diz que o cristão piedoso é aquele que vive, que faz tudo para a glória de Deus. Isso significa que ele faz as suas refeições, ele dirige o seu carro, ele vai ao mercado, ele se relaciona com as pessoas, tendo 2 objetivos em mente. O primeiro objetivo é fazer tudo de modo que agrade a Deus. Ele quer que Deus fique contente, satisfeito com o jeito que ele realiza até as tarefas mais simples do seu dia a dia. E sendo assim, ele está sempre orando pelas circunstâncias que virão sobre ele ao longo do dia, e ele ora pedindo ao Espírito Santo que dirija os seus pensamentos, suas palavras, suas ações, de modo que agradem a Deus. E o seu segundo objetivo é que todas as suas ações honrem a Deus perante os outros. O cristão piedoso, então, tem 2 objetivos na sua vida. 1, agradar a Deus. 2, honrar a Deus perante os outros. Certo? E aí o Jerry Bridges continua dizendo que Deus é o foco do cristão piedoso. Cada situação, cada atividade, seja no reino espiritual, seja no terreno, é vista através das lentes focadas em Deus. No entanto, esse foco só é alcançado por meio do relacionamento cada vez mais íntimo com Deus,
sem esse relacionamento, ninguém pode agradar ou glorificar a Deus de verdade. Então, resumindo, o cristão piedoso é aquele que vive pensando e pensando muito em Deus, na vontade de Deus, na glória de Deus, na dependência de Deus. Com isso em mente, como podemos definir o cristão impiedoso? Fácil. O cristão impiedoso, usando novamente as palavras do Jerry Bridges, é aquele que é o oposto do cristão piedoso, certo? O cristão impiedoso é aquele que vive sem pensar ou pensar pouco em Deus, na vontade de Deus, na glória de Deus, na dependência de Deus. Deus é irrelevante no seu dia a dia. Deus está longe dos seus pensamentos. Ele vive os seus dias como se Deus não existisse. Ele é um cristão, mas Deus não é alguém relevante para ele no seu dia a dia. E é por isso que eu o nomeei como cristão impiedoso. Não porque ele seja alguém perverso, mas porque, ainda que ele seja um cristão, o seu modo de viver é semelhante, para não dizer igual, ao modo de viver de um ímpio, um incrédulo. E aí o Jerry Bridges diz que é possível, tá? Que o cristão impiedoso até leia a Bíblia e ore por alguns minutos pela manhã. Mas logo em seguida ele já se detém em seus afazeres e vive basicamente como se Deus não existisse. Dificilmente ele leva em consideração a sua dependência de Deus ou a sua responsabilidade para com Deus. As horas passam sem que ele pense um segundo sequer em Deus. E nesse sentido, ele é igual ao seu vizinho, que é gentil, decente, mas não é salvo. O seu vizinho nunca pensa em Deus e ele só pensa em Deus de vez em quando. O cristão piedoso faz planos sem reconhecer que ele depende totalmente de Deus para torná-los realidade. Ele raramente pensa na prestação de contas de seus atos a Deus e na sua responsabilidade de viver conforme a vontade moral de Deus revelada na Bíblia. Suas orações mostram que ele não está preocupado com a vontade de Deus, ou com a glória de Deus, ou com o desejo de viver de modo que agrade a Deus. Não! Suas orações são mais parecidas com uma lista de tarefas apresentadas a Deus, pedindo que ele intervenha na sua saúde, nas suas finanças, no seu trabalho, no seu casamento e etc. Ele trata Deus como um office boy divino e nada mais. Suas orações são focadas em si e não em Deus. Outro indicador do cristão impiedoso é o seu desejo minguado de ter um relacionamento íntimo com Deus. Ai, que esforço! Alguém pode ser moral e correto, ou até bastante ocupado no serviço cristão e mesmo assim ter pouco ou nenhum interesse em desenvolver um relacionamento íntimo com Deus. Isso é uma das marcas da impiedade, esse desprezo, desconsideração para com Deus. Para fechar esse bloco e também encerrar o nosso estudo, eu vou usar mais um pouco das palavras do Jerry Bridges, que diz que a pergunta que deveríamos fazer com honestidade e humildade é: até que ponto eu sou um ímpio? Em que aspectos da minha vida Deus fica fora dos meus pensamentos? Quantas das minhas atividades são realizadas sem que eu reconheça a presença de Deus? Estamos falando sobre realizar tudo na vida como se Deus fosse relevante ou irrelevante. As pesquisas mostram continuamente que existe pouca diferença entre os padrões de valores e comportamentos dos cristãos e dos não cristãos. E por que isso acontece?
Certamente isso evidencia que nós, cristãos, vivemos praticamente sem levar Deus em consideração ou sem pensar em como agradá-lo ou glorificá-lo. Não se trata de afastarmos Deus de nossos pensamentos de modo consciente e deliberado, sabe? Do tipo, não vou pensar em Deus, não vou pensar em Deus, vou jogar fora minhas Bíblias, vou abandonar a igreja, etc. Não! A questão é que simplesmente ignoramos a Deus. Ele povoa muito pouco a nossa mente. Existe uma linha onde a santidade total está numa ponta e a impiedade absoluta está na outra ponta. E todos nós estamos em algum lugar no meio desses dois extremos. Alguns estão mais próximos da santidade total e alguns estão mais próximos da impiedade absoluta. E eu te pergunto, você está mais perto de qual ponta? Todos nós temos aspectos da nossa vida em que somos ímpios, em que ignoramos a Deus, esquecemos Deus, consideramos Deus irrelevante naquele assunto. Para alguns de nós, essa área é a criação de filhos. Para outros, essa área de impiedade é o casamento. Para outros, é no trabalho em que eu simplesmente desconsidero a Deus. Para outros, a impiedade se manifesta quando o operador de telemarketing te liga pela 23ª vez nos últimos 5 minutos e você age com grosseria e ira, simplesmente desconsiderando sua responsabilidade de honrar a Deus perante aquela pessoa. Enfim, a impiedade habita em todos nós. E a única forma de lidar corretamente com ela é seguindo as orientações de Paulo, que Paulo deu para Timóteo e que está registrado em 1 Timóteo 4:7. É uma frase pequena, simples, dá para gravar fácil. Paulo diz: exercita-te na piedade. Exercita-te na piedade. A impiedade é algo natural para nós, tá? Porque faz parte da nossa natureza pecaminosa, dessa genética de Adão e Eva, o querer rejeitar, desconsiderar, desprezar automaticamente a Deus. Mas a piedade, essa devoção, zelo, reverência a Deus, ela exige treino. Exercita-te na piedade. Para ganhar músculos de piedade, é você mesmo quem precisa treinar, exercitar. Ninguém pode ganhar músculos por você. Esse é um esforço que você mesmo tem que fazer e isso implica compromisso, consistência, disciplina e intencionalidade. Envolve o querer ser mais piedoso. O passo 1, vou dar vários passos aqui, depois vocês pegam o vídeo, anota com calma. O passo 1 é reconhecer que a impiedade está presente na sua vida. Lembra que Deus é o Deus da verdade e o seu Santo Espírito nos capacita a encarar, a lidar com as verdades que são difíceis, desconfortáveis e constrangedoras sobre nós mesmos. 2 Timóteo 1,7 diz que Deus não nos deu um espírito de covardia, hein? Tenha coragem, mulher, para reconhecer suas fraquezas e impiedades. O passo 2 é identificar as áreas específicas em que a impiedade se manifesta. Já falamos sobre isso, sobre a necessidade e a importância de dar nome aos bois. Lembram? Faça uma lista, escreva em um papel, ou no seu bloco de notas no celular, mas escreva, visualize, escreva lá, áreas da minha vida em que eu estou ignorando a Deus, certo? Passo 3, ore a Deus, confessando, dizendo com a sua própria boca que você reconhece que está sendo ímpia nessas áreas.
E peça ao Espírito Santo que a ajude a se exercitar na piedade. Passo 4. Planeje de antemão o seu exercício da piedade. Não espere chegar à situação. Planeje de antemão como você vai lidar com aquela situação que você já sabe que a sua tendência é ignorar a Deus. Uma vez que você está consciente das áreas da sua vida em que a impiedade está presente, escolha uma dessas áreas para começar a exercitar a piedade. Não tente mudar tudo de uma vez, porque eu já adianto que você não vai conseguir, você vai se frustrar e você vai acabar desistindo, tá? Deus é um Deus de processo, tá bom? E Ele é assim conosco porque nós não somos capazes de lidar com mudanças completas de uma única vez. Deus é um Deus de processo. Deus não exige de nós algo além da nossa capacidade. Então, dê um passo de cada vez. Escolha uma área dessa lista que você fez lá. Escolha uma área para começar a exercitar a piedade e escreva maneiras práticas de ser mais piedosa nessa área. Vou dar um exemplo. Eu identifiquei que eu geralmente ignoro a Deus quando o assunto é criação de filhos. Então, identifiquei que eu geralmente busco orientação e ouço tudo e todos que estão ao meu redor, menos a Deus. Então, eu já identifiquei, eu já orei, confessando a Deus a minha impiedade nessa área, e agora eu vou escrever atitudes práticas e praticáveis para eu começar a treinar nos próximos dias. Ou seja, nada que seja difícil demais nesse momento, tem que ser algo praticável, possível de se praticar, tá bom? Apenas coisas que sejam possíveis e viáveis para mim neste momento. Então, nessa lista de atitudes práticas, eu vou começar escrevendo em um papel, ou no meu bloco de notas, no celular, uma lista de versículos que falam especificamente sobre criação de filhos, relacionamento com filhos e coisas do tipo. Como eu não sei de cor onde estão esses versículos, o que eu vou fazer? Vou pesquisar no Google. Ou vou pedir lá para o ChatGPT me dar essa lista. É um bom recurso, tá? Ou eu vou olhar lá no final da minha Bíblia, naquela relação de textos sobre determinados assuntos, sabe? Lá no final da Bíblia. Ou eu vou pedir para o meu pastor ou para uma irmã madura me indicar alguns versículos. E aí, o que eu vou fazer com esses versículos? Vou anotar todos eles. Depois eu vou escolher um só para memorizar. Ok? Depois eu vou colocar um despertador no meu celular para me lembrar de revisar esse versículo que eu me comprometi a memorizar, porque a revisão é a mãe da memória, certo? E na sequência eu vou sempre, depois de revisar, eu vou sempre orar pedindo ao Espírito Santo que me ajude a colocá-lo em prática. Aí, depois eu vou anotar como eu posso colocar aquele versículo em prática na minha relação com os meus filhos e por aí vai. É só um exemplo de coisas práticas, simples, que nós podemos planejar para nos exercitar na piedade nessas áreas que nós percebemos que estamos sendo ímpios. Deu para entender esse passo 4 de planejar de antemão o exercício da piedade? Planejar de antemão. Grava isso. Passo 5. Vá e faça o que você planejou. Certo? Tire do papel. Tranquilo? Passo 6. Quando você falhar, e não é sobre se você vai falhar, mas é quando isso vai acontecer, porque isso é um fato, estamos falando sobre encarar a verdade como ela é. Quando você falhar, e é importante você saber que você irá falhar algumas vezes, não é uma só. Então, quando você falhar, ore, agradecendo a Deus, porque em Cristo você sempre pode ter segundas, terceiras, quartas, quintas chances, todas as chances que forem necessárias. E depois de orar, recomece. Ou dependendo da etapa em que você estiver no seu planejamento, simplesmente volte
e continua de onde você parou. Não precisa se lamentar e desistir, só, ok, caiu, levanta e segue em frente, vambora, tá? A gente se vitimiza tanto, é uma pequena falha que, olha, nos faz assim simplesmente, ai, acabou, não sirvo mais pra isso, isso não dá. Não, minha filha, tropeçou, levanta, segue em frente, vambora, tá? Vambora, para dessa coisa de que qualquer falha sua é imperdoável. Não, Cristo já te perdoou, Ele já sabe que você é incapaz, é por isso que Ele tá aí, por isso que Ele habita em você, anda com você, vambora, segue em frente. Vai falhar e vai falhar várias vezes, mas levanta, ora, Cristo está contigo e Deus é o mais interessado no seu caminhar. Vá, volte e continue, certo? Passo 7. Escolha alguém para caminhar com você nesse processo. Escolha uma irmã madura, sábia, fiel a Deus, para quem você pode contar o que está acontecendo e pedir que ela ore com você e por você. Além disso, se comprometa em prestar contas a ela sobre o seu processo de exercício na piedade. E passo 8, registre a sua evolução. Anota. E agradeça a Deus pela ação do Espírito Santo te capacitando a ser mais piedosa. Registra. Nossa, pega lá a lista que você fez no começo, revisa. Nossa, olha aqui, eu precisava exercitar isso e hoje isso já é um hábito. Registra. Registra as bênçãos, conta as muitas bênçãos do Senhor. A santificação, o poder ser mais parecido com Cristo e menos parecido com o reino de Satanás ao qual eu pertencia, isso é uma bênção. Conta as muitas bênçãos. Certo? Com isso, fechamos esse primeiro bloco de assuntos do livro. Vendo o contexto da época e nos familiarizando com a temática do Evangelho de Mateus. E no próximo estudo começaremos a entrar mais especificamente na vida e no ministério de Jesus. Então, para o próximo estudo, faremos a lição 6, que começa na página 25, na página 45. Eu vou encerrar o vídeo agora.